Olá, olá, alunos do ensino médio do Isabel. Estamos aqui, eu e a professora Mariana, né, Olá, Mariana? boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a nossa apresentação. Pois é, nós estamos gravando aqui à tarde, mas esse ensino remoto traz essas possibilidades. A gente está aqui para trazer para vocês uma proposta, para fazer um convite aos estudantes do ensino médio, um convite para participar de um projeto que já vem sendo desenvolvido há alguns anos e a nossa escola já vem participando, que é o projeto ECOS. Vocês já devem ter recebido aí nos grupos de WhatsApp alguma informação e o que a gente veio fazer é tentar explicar um pouquinho melhor como é que vai ser a nossa participação no projeto ECOS. Tá aí, então, o projeto ECOS, para quem não conhece, é um projeto desenvolvido pela Dom Helder, que é uma faculdade de Direito, e a Escola de Engenharia e Computação, né, a ENGE, que também é uma escola de ensino superior, que trabalha com a parte de engenharia. E eles, em parceria com as escolas públicas, federais, estaduais, municipais, eles desenvolvem um trabalho, né, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor como é esse trabalho. Eles faziam de um jeito no presencial, agora no remoto a estrutura é um pouquinho diferente, né? Eles dividem esse trabalho nesse ano de 2021 em 3 ações, por enquanto. Então, até o momento, eles lançaram um edital de um concurso de redação, lançaram também um edital de um concurso de pesquisa, chamado Grafarecos. Então, Redige Ecos é o concurso de redação, e Grafarecos, e estão desenvolvendo uma campanha que chama Campanha Agir Socioambiental de 2021. Nesse vídeo aqui, especificamente, nós só vamos falar sobre o concurso de redação e sobre a campanha Agir Socioambiental. Aí, na descrição desse vídeo, você pode clicar, a gente vai colocar o link para o vídeo onde a gente fala do concurso de pesquisa. A gente resolveu separar para ficar mais fácil, então se você gosta de escrever, né, tem o hábito de produzir redação e se sente, né, feliz, satisfeito com isso, esse vídeo é para você, tá bom? Então, nesse encontro de hoje, para falar, né, eu fiz essa breve apresentação aí sobre o que é o Projeto ECOS. A professora Mariana vai tomar a palavra logo, logo, para falar mais detalhadamente sobre o concurso de redação, né? Está dentro da área dela, é algo que ela já vem trabalhando com vocês há muito tempo. E aí, no final, eu volto para falar um pouquinho sobre a campanha Agir Socioambiental. Então, é contigo, minha querida, concurso de redação. Então, pessoal, vamos aí ter um concurso de redação Redige Ecos. Vamos então ao tema. Qual vai ser o tema desse concurso? A temática a ser explorada aborda os impactos atuais da Covid-19 e a proposição de ações individuais e coletivas, a fim de lançar o olhar para o presente, com projeções de práticas socioambientais capazes de contribuir para a construção de um projeto de vida comum e sustentável. Então, logo aí na entrada do tema, eles já sugerem, né, uma proposta de intervenção aí. Vocês vão ter que falar de projeções de práticas socioambientais para contribuir na construção de um projeto de vida comum e sustentável. Então, é quase uma dica aí do que eles esperam que vocês tragam na intervenção. Ok, vamos para o tema em si. Aspectos econômicos, sociais, ambientais e afetivos enfrentados pelas famílias em tempos de pandemia. Então, para você poder produzir um bom tema, você tem que se perguntar: quais são os aspectos econômicos que influenciaram a minha vida, né, a vida da minha família, a vida da sociedade brasileira? Quais são o que mudou socialmente, as minhas relações sociais, ambientalmente, como foram afetados, né? Como o ambiente em si foi afetado, e os afetivos, como foi a minha relação com as pessoas, com meus amigos. Tudo isso é uma forma de você se perguntar e colocar na sua redação. Mas fiquem atentos, né? Apesar de ser a sua opinião, nunca coloque numa redação dissertativa, argumentativa, a primeira pessoa. Coloque sempre na terceira pessoa do singular ou do plural, né? No eu, ele ou eles. Então, evite de colocar
Na minha opinião, quer dizer, evite não, proibido colocar, na minha opinião, eu acho, nós consideramos, e coloque, por exemplo, né, é importante observar que dentro das famílias brasileiras houve muitas brigas, houve violências devido, né, aos confinamentos, ou não, ou se fosse a opinião, for o contrário, né? É importante observar que nas famílias houve um comprometimento maior, um trabalho maior, uma união. Então, é importante que você coloque a sua opinião sobre esse tema, lembrando sempre de usar, né, um discurso impessoal, ou seja, na terceira pessoa do singular ou do plural. Ok? Pode passar aí. A estrutura da redação. Então, é aquela redação que nós já conhecemos, que já é pedido no Enem. A redação deverá ser dissertativa, argumentativa. O discurso deve ser impessoal, como eu já disse, defender seu ponto de vista e embasar argumentos com o intuito de persuadir o leitor. Ou seja, você vai criar uma tese e usar os argumentos, ou seja, referências de teóricos, de cientistas, de profissionais da área, né, de acontecimentos, referências, né, de jornalísticas, para o quê? Embasar o seu ponto de vista, para trazer referências à sua tese, com o intuito de persuadir o leitor. O que é isso? Você tem que convencer o leitor de que a sua tese, a sua opinião, ela é embasada cientificamente em algo que aconteceu, né? Em algo que um escritor, um teórico escreveu, não só no achismo. Ah, eu acho que isso é bom, acho que isso foi ruim, ok? O texto deve ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, deve conter as ideias-chave do assunto a ser dissertado, e a partir dessa ideia principal, o texto será desenvolvido. O aluno poderá justificar e apresentar os fatos que vão validar a sua tese. Então, na introdução, você deve colocar a sua opinião, ok? E o tema. A sua opinião e o tema têm que estar claros, tem que ser bem objetivo e bem direcionado para a sua opinião. Ou seja, lá temos vou dar um exemplo aqui de um tema, a importância da amizade. Aí até peguei um texto aqui de um autor que escreveu uma redação. Vou citar para vocês. A amizade tem sido eleita por pensadores e artistas de diversos tempos como uma das mais importantes da vida, como das coisas mais importantes da vida. A quem lhe atribui importância maior que o amor. Em nosso mundo contemporâneo, não faltam produções escritas ou audiovisuais que coloquem a amizade no mais alto patamar. Porém, essas produções antigas e atuais, a amizade é tratada como um ideal, o que é difícil de ser obtido. Ou seja, ele já coloca aí no final da sua introdução a opinião dele, o que é difícil de ser obtido. Então, ele já cita o tema, a amizade, por exemplo, e já coloca a opinião. A amizade ideal, né, é algo difícil de ser obtido. Então, a gente vai lá para o desenvolvimento. E ele já colocou na introdução também as possibilidades que ele vai dissertar no desenvolvimento. Ou seja, ele colocou lá, a amizade tem sido eleita por pensadores e artistas de diversos tempos. Então, quem são esses pensadores? Quem são esses artistas? Então, ele vai citar um ou outro artista, um ou outro pensador no seu desenvolvimento, através dos tempos. Ou seja, ele vai pegar um artista ou um pensador antigo, um contemporâneo, ou um moderno, né, ou um atual, para poder concretizar, para poder fortalecer o seu argumento defendendo a sua tese.
Então, vamos lá para o desenvolvimento. Deverá conter os argumentos e a fundamentação para justificar a ideia principal. Esses vão sustentar a tese apresentada na introdução. Então, você vai usar exemplos, argumentos, fatos para defender a sua tese. Ok? Então, ele pegou lá pensadores e artistas antigos. Então, ele citou no desenvolvimento dele Cícero, por exemplo, que é um filósofo que viveu há 106 anos antes de Cristo. Então, um filósofo antigo. Depois pegou Montaigne, né, que é um atual filósofo, quer dizer, do século XVI, só que mais atualizado, né? E também citou as mídias sociais. Falou que a sociedade das mídias sociais é uma sociedade narcisista, individualista, onde é difícil cultivar as amizades verdadeiras e profundas como antigamente. Ou seja, ele utilizou argumentos para defender a opinião dele da introdução. E na conclusão? A conclusão é a parte final do texto, em que o aluno exercerá comentários que confirmem os aspectos desenvolvidos nos parágrafos anteriores, oferecendo uma solução ou demonstrando a expectativa do assunto descrito por ele. Aí nós temos duas questões. Oferecendo uma solução. A redação do Enem, ela exige que você faça uma proposta de intervenção. E é nosso objetivo trabalhar a proposta de intervenção. Então, não basta você apenas demonstrar a sua expectativa em relação ao assunto. Eu gostaria que as pessoas fossem mais amigas, ou dentro do nosso tema aí, gostaria que as pessoas cuidassem melhor do meio ambiente, ou fizessem realmente ações, mas nós temos que ir além disso, nós temos que fazer uma intervenção, uma proposta de intervenção. E o que consiste nessa proposta de intervenção? A ação, ou seja, o que tem que ser feito para mudar esse problema que eu coloquei, que eu citei, né? O agente, quem? Qual empresa, ou qual instituição, ou governo, ou escola, ou a família, quem que tem que fazer essa ação? O modo, como fazer essa ação? Né? O efeito, para quê? Para melhorar o quê? E o detalhamento, ou seja, eu vou citar um exemplo que essa solução pode gerar em benefício, né? Utilizando aí o nosso tema. Vamos lá. Qual a ação que eu vou fazer, que eu vou pensar que uma instituição, ou que uma família, ou que a sociedade possa fazer para amenizar os danos causados pela essa pandemia, né? Por essa falta de... Desculpa, alguém vai me interromper, Fabrício? Quais são as ações que eu posso concretizar, né, para a melhoria do meio ambiente? Então, é isso. Vamos... Fabrício, está me ouvindo? Professor, eu estou falando aqui e o microfone está desligado. Desculpa. Desculpa, mas eu, por um momento, achei que eu estava falando para nada, que não estava gravando, não. que... Não, tá tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, professora. Na verdade, duas. Uma é a seguinte: todo mundo da escola vai ser obrigado a fazer essa redação? O Fabrício falou lá no começo que era um convite. Como é que vai funcionar isso, assim? Como é que a escola pensou isso? Então, a gente pensou fazer uma etapa interna desse concurso, que, na verdade, vai ser obrigatória, né? Vai ser a prova de redação para todos os alunos do ensino médio.
ok? Então, todas as professoras de língua portuguesa, nós vamos nos juntar e montar uma proposta de redação para vocês, dentro desse tema, ok? E valendo ponto, valendo 5 pontos. Nós vamos lançar essa prova no dia 30, agora, 30 de agosto. E a partir dessa prova, valendo ponto de redação, feita, né, com toda essa estrutura do dissertativo argumentativo dentro desse tema, cada professor vai escolher um ou dois alunos que se saírem melhor ou que se interessam mais no concurso, né? Eu não fui tão bem na prova, não fui muito bem na redação, mas eu quero aprender, eu quero participar. Então, esse professor vai selecionar esses alunos. A gente, selecionando esses alunos, nós vamos fazer uma semana intensiva de produção, de redação, né, para aperfeiçoar a sua escrita, a sua estrutura de redação. E dentro dessa semana, nós vamos escolher 3 alunos que vão para o concurso em si. Porque a escola, Isabel da Silva Polk, só pode mandar 3 alunos para o concurso. E o concurso, a prova vai ser, quer dizer, vai ser enviada, essas 3 redações finais, no dia 30 de setembro. Que legal, professora. Então, eu não vou precisar fazer 2 redações. Eu já ia fazer uma redação do bimestre e a gente vai usar essa redação do terceiro bimestre como uma forma de participar do concurso. É isso? Isso, só que você tem a opção de querer fazer de novo, né? Às vezes você não gostou da sua redação, ou às vezes você amou sua redação, só que quer melhorar, colocar, né, palavras mais difíceis, mais elaboradas, construir maiores conexões entre os parágrafos, entre as ideias. Então, a gente vai tentar aperfeiçoar, ajudá-lo a melhorar essa redação aí. Entendi. Eu gostei da ideia, eu estou aqui pensando em como eu posso fazer uma redação, já gostei do tema, só que surgiu uma outra dúvida. Você falou da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Tem algum número de parágrafos assim específico que eu tenho que colocar em cada uma dessas partes? Como é que funciona? Olha, vamos ver aqui, na observação. A redação conterá, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas. Se a gente for pensar, quando a gente vai escrever, acaba que a nossa letra fica maior do que digitado, né? Como a redação tem que ser manuscrita, a gente sugere que a introdução tenha apenas um parágrafo, o desenvolvimento tenha de 2 a 3, no máximo, e a conclusão, um parágrafo, para que você possa colocar suas ideias, né? E não passar esse número de linhas aí que o concurso pede. Entendi. Você tinha falado também, Mariana, que vocês, professores de língua portuguesa, iam mandar uma proposta de redação. E falou que era parecida com a do Enem, então deve ter uns textos motivadores, eu imagino. Como é que a gente usa esses textos? A gente pode copiar alguma parte desse texto para a nossa redação? Como é que a gente usa esses textos motivadores? Não, a gente não pode copiar os textos motivadores. O que são os textos motivadores? Nós vamos colocar ideias, né, sugestões, dados estatísticos sobre o assunto, sobre o tema apresentado. Mas você não pode copiar o texto. Você pode utilizar os dados estatísticos, por exemplo, fazendo a devida referência ao texto, mas utilizando as suas palavras, sempre, as suas palavras, para produzir a sua redação. Ok? Entendi. Obrigado. Então, na estrutura aí do dissertativo argumentativo, é isso que eu já falei na introdução. É um parágrafo para introduzir de maneira breve o tema, apresentando a tese, ou seja, seu ponto de vista. No desenvolvimento, 2 parágrafos, aqui está sugerindo já 2, né? No máximo 3, para a defesa de seu ponto de vista, por meio de argumentos, né, e autoridades no assunto, ou filósofos, ou artistas, pessoas que sabem referências científicas, né, do que você está falando. Conclusão.
um parágrafo para a retomada da introdução da sua tese. Ou seja, vamos... você pode passar aí? Ah, não, pode deixar isso. Pode deixar, desculpa. Ou seja, prestem atenção na coesão textual. O que eu for falar no final, né, na conclusão, tem que ser referente à minha tese, ou seja, à minha introdução, ao meu ponto de vista. Então, muita atenção para a coesão textual, porque eu tenho que ter... O que foi? Eu ia te fazer uma pergunta. Mais uma, posso? É que você falou meu aí. Deus, olha o tempo, vai. Mas a professora Aula tá aí para isso, né? Vamos lá. É verdade, tinha esquecido. Você falou de coesão textual. Eu queria que você explicasse um pouco melhor assim, o que é a coesão textual de uma redação. E a gente vai fazer e pegar coisa de material de redação, a gente sempre vê falar da importância de usar os conectivos. Esses conectivos, o que são eles, assim? E eles têm a ver com coesão textual? Os conectivos, eles ajudam em alguma coisa, que a gente usa ele melhor, a gente constrói um texto mais coeso? Não? Tem alguma relação entre uma coisa e outra? Sim, claro, total relação. A coesão textual é uma conexão lógica, né, semântica, que você vai usar entre as partes do texto. Ou seja, você vai usar os conectivos para criar o sentido do seu texto. Então, para que eu uso os conectivos? Né? O que são os conectivos? São termos utilizados para associar as ideias e estabelecer as ligações entre elas. Na verdade, a gente pode usar dentro de várias classes gramaticais, né? As conjunções, os advérbios, as preposições, as expressões adjetivas. Então, a gente, quando for produzir, por exemplo, né, a sua conclusão, ela tem que ter sentido em relação à sua introdução e o seu desenvolvimento. Então, não fuja do tema, não comece defendendo um ponto de vista, defendendo, né, uma tese, e no decorrer do seu texto você vai para o outro caminho, às vezes até se contradizendo, né, falando totalmente ao contrário do que você estava defendendo. Então, é essa atenção que você tem que ter, é essa coesão textual, esse sentido textual. E quais são os conectivos que a gente pode usar? Né? A gente pode usar o conectivo, por exemplo, eu vou abrir a minha redação, vou apresentar uma ideia. Aí você pode usar, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, sobretudo, principalmente. Ou eu quero concluir, né, a minha redação, eu posso colocar em suma, em síntese, portanto, desse modo. Ou eu quero dar uma ideia de finalidade do meu parágrafo, por exemplo. Com o fim de, com o propósito de, a fim de que, ou uma sucessão de acontecimentos. Então, enfim, afinal, finalmente, por fim, ou uma adição de ideias, não sei o que, além disso, não sei o que, ademais, não sei o que, outro sim, por outro lado, como também, bem como. Enfim, a gente pode usar os conectivos aí para criar realmente as nossas ideias, né? Seja de adição, de dúvida, de conclusão, de semelhança, de comparação, né? E da mesma forma, assim também, desse modo, de acordo com. Então, é o utilizado para que a gente crie realmente essa relação entre as ideias, entre os parágrafos e fazendo aí a sua coesão textual, o seu sentido no texto. Tentem ser o mais objetivo possível, que vai dar tudo certo. Agora ficou mais claro, professora. Obrigado. Então, gente, no concurso da redação Ecos, eles pedem aí, as redações deverão respeitar os seguintes requisitos.
ser realizada individualmente pelo estudante, né? Então, você vai aí colocar a sua ideia, o que você pensa sobre o tema. Ter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Então, como é manuscrita, é bacana aí você trabalhar a sua letra, né? Para que você possa colocar todas as suas ideias num pequeno espaço. Abordar o tema proposto. Parece lógico, mas muitas vezes as pessoas perdem pontos por causa disso, porque viaja demais. Vai totalmente por um caminho assim louco, né? Não, tenta ser bem simples, né? Ser escrita pelo estudante a próprio punho, à mão, em folha pautada ou A4, neste caso, com indicação de numeração de linhas. Gente, esse quesito nós não vamos trabalhar na nossa seleção interna, na prova agora de redação, dia 30 de agosto. Por quê? Porque aí vai ser uma prova feita online, né? Então, você vai fazer o seu caderno. Então, a gente não vai ter como passar essa folha pautada para vocês. Mas os alunos que vão ficar para a fase final interna, né, uma semana lá trabalhando, aí nós vamos dar um jeito de passar essa folha pautada ou ensiná-los, né, igual eu sugeriu aí, pegar uma folha A4 e colocar a indicação de numeração de linhas. 5. Ser obrigatoriamente inédita e original, sendo vedado plágio. Então, acreditem em vocês, confiem nas suas ideias, eu tenho certeza que elas são boas, né? Essa mania que a gente tem, eu não sou bom, não sei escrever, não sei quem é melhor. Não é, tá? A sua ideia, ela é original e é inédita. Então, por si só, já é uma vitória, ok? O gênero textual será o dissertativo argumentativo, respeitando-se o limite máximo e mínimo de linhas. Ok, a gente já falou bastante aí, né? Ok, então, vocês escreveram o texto, temos lá a redação, como que nós vamos avaliar? Tanto no concurso, quanto na escola, quanto no Enem, nós temos aí as mesmas formas de avaliação. As competências a serem avaliadas. Então, aí, norma culta, ou seja, tenho liberdade de escrever, tenho liberdade de falar da minha forma, mas a norma culta é a norma culta, né? É o que está na gramática, é o que a gente ensina, é como a gente tem que escrever. Vale aí 200 pontos. 2, adequação ao tema, aquilo que eu falei, não fujam do tema. Mesmo que você queira escrever sobre outra coisa a partir disso, depois você escreve. Mas na redação, siga o tema. 3, desculpa, uma aguinha. Argumentação. Então, é aquilo que a gente já falou também, né? São as referências que você vai colocar para defender a sua tese. Então, quanto mais a referência for de um teórico, um cientista, embasado em fatos científicos, melhor, ok? Coesão textual é aquilo que a gente acabou de falar aí também. E proposta de intervenção, aquilo que a gente já falou também, né? Você tem que explicar, colocar uma ideia, uma ação real, né, de algo que tem que ser feito para amenizar ou melhorar essa tese, esse problema que você colocou na sua redação. Então, cada um aí vale 200 pontos. E aí agora coisa boa, né, Fabrício? A premiação. É verdade, é verdade. Quero saber, professor, eu vou ganhar alguma coisa se eu participar? Então, dentro desses 3 que foram enviados para o concurso vai selecionar 15, ok? Dos 15, os 15 receberão a premiação. O primeiro, segundo e terceiro lugar será conferido um smartphone para o aluno e orientador. Para o 4º ao 10º
será conferido um smartwatch, como é que fala isso? Para o aluno e orientador. Para o 11º ao 15º, será conferido um kit influenciador digital para o aluno e orientador. Os alunos também que estão participando, eles concorrem a bolsas, né? Ô, Fabrício, podia falar um pouquinho dessa bolsa Exato. Para a faculdade de Direito e Engenharia, né? E para engenharia, exatamente. Os alunos que participaram nos anos anteriores, a gente fez aqui uma brincadeira, né, Mariana? A gente combinou de eu me comportar como aluno, agora eu volto aqui para minha pro meu lugar. Eu não fui um aluno muito chato, não, fui um aluno bem tranquilo. Foi de boa. Nem interrompeu. Pois é, olha aí, nem fiquei conversando enquanto você falava, fiquei aqui caladinho ouvindo, prestando atenção. Pois é. Então, nessa premiação, para quem já está acostumado a participar, ter escrito a redação e participado do concurso, nesse caso, ou ter se envolvido com qualquer outra ação do projeto, permite que você participe do concurso de bolsas que acontece no vestibular dessas duas instituições. Né? Então, para quem está no terceiro ano aí e que tem pretensão de fazer, né, os exames vestibulares, acho que essa é uma boa oportunidade. As bolsas são de 30%, 50%, 75% e para alguns cursos até de 100%. Então, você entra como participante e aí você faz o vestibular e as bolsas são definidas a partir da sua nota no vestibular. Então, não é só participar do concurso que você tem a bolsa, nada disso. Tá? Mas a sua participação no concurso te permite ter acesso a essas bolsas. Quem não participar do concurso, mesmo sendo da escola, eu não fiz nada no concurso, eu não entreguei a redação, nem sendo obrigatória, eu não participei das outras ações, eu posso concorrer à bolsa? Não, essa bolsa não, ela é exclusiva para quem participou do projeto Ecos. E aí lá, quando chegar próximo do final do ano, eles lançam o edital do vestibular lá da Dom Helder e da ENGE, e lá vão estar especificados os critérios para a concessão dessas bolsas de acordo com o projeto Ecos. Então, tem sempre um edital para regular aí esse processo. Então, por enquanto, os alunos vão participando, depois a gente envia esses nomes para as duas instituições, para que elas possam, a partir desse registro, poder, né, fazer o processo lá de concessão das bolsas. É isso. Mas eu também quero essa bolsa. Pois é, nós professores também podemos concorrer, sabia? Que ótimo! Podemos, também temos esse direito. Então, tanto professores quanto alunos. Tá vendo? Está até aqui no texto. Instituições credenciadas, seus professores, funcionários e alunos, concluintes do ensino médio, poderão. Então, se você quiser fazer agora um curso de engenharia ou um curso de direito, Mariana, talvez seja uma boa oportunidade, hein? Direito não vou. Pois a gente precisa. Eu acho que todo mundo devia saber direito, porque a gente não sabe nada dos nossos direitos. Pois é. E, gente, então, só para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, a nossa apresentação, além do concurso de redação, que a Mariana explicou muitíssimo bem aí, né, acho que não devem ter ficado muitas dúvidas ainda, se ficou, podem mandar mensagem para ela ou para mim, nós respondemos no WhatsApp ou em outros meios, lá no Conexão Escola, mas agora a gente vai falar sobre a campanha Agir Socioambiental. Está também dentro do projeto Ecos, na verdade, uma formação que o pessoal lá que organiza o projeto Ecos está oferecendo para professores, alunos. Então, é um curso com 6 horas de aulas, então você se inscreve na campanha Agir Socioambiental e passa a ter acesso a esses cursos, e além dessas 6 horas de curso, são 6 módulos de 1 hora cada, acontecem com frequência as lives e tem as atividades desse curso. Então, é um curso cuja temática está relacionada ao tema do próprio projeto Ecos. Então, vai falar de questões ambientais, vai falar, por exemplo, de compostagem, de reuso de água, vai falar de iniciativas, né, e que dentro dessa temática aí do projeto, de pensar nos impactos em relação à pandemia, como é que a gente entende essas iniciativas. E aí, dentro desse curso, não perderemos a oportunidade de dizer que a terceira live, né, daquelas que, né, foram anunciadas ali no anterior, vai acontecer dia 24 de agosto, às 16 horas, lá no YouTube do Movimento Ecos. Para assistir as lives, você não precisa estar inscrito no curso. São lives interessantes, vão falar de temas que são, né, e que podem te ajudar a pensar, inclusive, nessa redação, né? Então, se você tiver interesse, o tema dessa live 3 vai ser lixo zero e compostagem.
e nós reforçamos aqui esse convite. Se não tiver como assistir a live nesse dia, nesse horário, fiquem tranquilos que a live fica disponível no canal. Vocês podem assistir, né? Nesse momento de pandemia, está difícil organizar os horários, então pode ser que tenha que assistir um pouquinho depois. Tem problema nenhum, ela vai estar lá disponível. Então, dei uma buscada e, obviamente, já que estão no canal, quem sabe já não olha qual foi a live 2, a live 1, né? A primeira, né, a segunda live, então elas também já estão lá. Não percam essa oportunidade, tá bom? Acho que é isso, né, Mariana? O que a gente tinha pensado inicialmente. Tem mais alguma coisa que você queira colocar? Mariana, acho que você esqueceu de ligar o microfone. Tá Nossa, igual a mesmo. mim. Quanto à redação, qualquer dúvida, pode me procurar. Se quiser mandar alguma sugestão, né, algum texto, perguntar minha opinião, estou aí aberta para atendê-los. Então é isso. E na próxima live, próxima aula, nós vamos falar do... Nós vamos falar do outro concurso, que não é o concurso de redação, que é um concurso de pesquisa. Então, mas aí a gente legal. separou. Pois é, a gente separou para não ficar tudo misturado, né? E você poder assistir. Então, se você já assistiu essa e tem interesse em saber sobre o concurso de pesquisa, fica ligado, né? Usa o link que está lá no WhatsApp, que a gente vai mandar para você aí todas as informações necessárias. Pesquisa é bom. Falou! Tchau, tchau.